Queria agradecer à Companhia das Letras e à Universidade de São Paulo por esse tão honroso convite, que muito me alegra estar aqui presente nesse lançamento de um livro que foi organizado pela mesma curiosidade, pela mesma paixão pela identidade intelectual do professor Benedito Nunes. Esse é um dos 7 volumes que eu organizei numa reunião de ensaios que, no começo, não tinham nenhuma pretensão de serem publicados. Eles surgiram de uma curiosa busca pelos ensaios do professor Benedito Nunes, que, como todos sabemos, perpassa uma quantidade, uma gama muito variada e muito diversa de temas e autores nacionais e estrangeiros. Então, esse é o primeiro volume de uma coleção de ensaios que eu fui enfeixando em pastas pessoais e que tem como característica a dificuldade e a imperfeição do meu trabalho pela movimentação que caracteriza os ensaios de Benedito Nunes. Então, qual o critério para organizar esses volumes? É crítica nacional, crítica estrangeira, teoria da literatura, filosofia da arte, são temas sempre movediços. Essa inquietação da Clarice Lispector talvez seja a de muitos leitores. Afinal, como compreender a atividade intelectual do professor Benedito Nunes? Crítico literário, filósofo da arte, hermeneuta, são sempre aproximações imperfeitas para um pensamento ensaístico. Acho que o clave do poético pode ser bem compreendido como uma reunião de ensaios, no melhor sentido da palavra, tentativas, aproximações, sempre consciente da precariedade e da mobilidade do próprio pensamento que o caracteriza. Professor Benedito Nunes. Esse seria, então, o 4º livro de ensaios reunidos do professor Benedito Nunes. O primeiro é o Dorso do Tigre, de 69, do qual nós estamos familiarizados há 4 décadas, e que está sendo relançado esse ano também pela editora 34. O segundo é o No Tempo do Niilismo e Outros Ensaios, de 93. E o terceiro é o Crivo de Papel, de 98. Então, a clave do poético se insere numa linha de volumes de ensaios reunidos que se caracteriza por uma diversidade muito grande de temas e de lapso temporal. O ensaio mais antigo é de 1971, publicado no estado de São Paulo, e é representativo da melhor crítica literária produzida nos suplementos literários de jornais como o Estado de São Paulo, do qual participavam, como, por exemplo, o professor Bose, com as letras italianas, e que não tem, de maneira nenhuma, uma dimensão episódica, isto é, não são ensaios que poderiam ser dispensados com o passar dos dias jornalescos. E daí a importância de preservá-los em volumes como esse. E o ensaio mais recente é de 2008. Ou seja, nós temos aqui 4 décadas, no clave do poético, de produção ininterrupta. O professor Benedito mesmo revela, no ensaio que abre esta coletânea, que é o Meu Caminho na Crítica, que é valioso porque é um ensaio de autobiografia intelectual, em que essa perplexidade pode, se não for saciada, diminuída, em que ele mesmo se pensa e pensa o seu percurso e os autores que o motivaram e o moveram, que ele sempre se acostumou a ler escrevendo. Então, é um escritor prolífico, é um escritor muito habilidoso e muito inspirado, ou seja, a quantidade de ensaios ao longo da trajetória do professor Benedito Nunes é muito grande. Então, 27 ensaios presentes neste volume, divididos em 2 partes. 2 partes solidárias e complementares entre si. 2 partes que podem ser lidas em conjunto, em união. A primeira são reflexões sobre a literatura. Teoria literária, crítica literária e história literária. 3 eixos, com ensaios, prefácios, resenhas, comentários e estudos mais longos. Segunda parte, de crítica de autores propriamente ditos.
a começar por Clarice Lispector, que talvez seja uma das autoras mais estudadas e mais pensadas por Benedito Nunes. Basta lembrar o Drama da Linguagem, que a professora Judith mencionou, que é um livro de 78. Na verdade, teve a leitura de Clarice Lispector, 73, que depois foi reeditado em 89, acrescido de algumas partes. E talvez seja essa paixão pela leitura, essa paixão pela escrita e a paixão pela leitura que também nos reúne aqui hoje e nos faz tão interessados nestas leituras e na importância da crítica. A importância da crítica é um tema central do livro. Quer dizer, como filósofo, como pensador da literatura, a questão da relação entre a crítica e a literatura é um tema essencial no livro. Há um ensaio muito panorâmico, muito abrangente, chamado Crítica Literária no Brasil Ontem e Hoje, em que há uma rememoração da crítica no nosso país, da importância dessa crítica na relação dialógica com a literatura. Curiosamente, o próprio professor Benedito Nunes não se inclui nesse contexto, nessa coisa, mas nós podemos aproximá-lo de um movimento da crítica literária jornalística que rompe com um certo impressionismo e começa a ter um hausto teórico e filosófico muito grande, levantando questões de ordem ontológica, podemos dizer, questões de ordem metafísica, questões de ordem histórica. Então, a crítica literária do professor Benedito Nunes muitas vezes se eleva a um plano de reflexão filosófica. E, nesse momento, estamos na clave do poético, estamos na relação fronteiriça desse dorso do tigre, movente, entre esses dois flancos, da literatura e da filosofia, no âmbito da linguagem, no âmbito poético da criação linguística que nos revela o mundo e nos revela a nós mesmos. Quer dizer, estamos no âmbito da hermenêutica. O professor Benedito Nunes é um filósofo de ascendência heideggeriana, ascendência fenomenológica. Ou seja, a especulação não pode vir afastada da manifestação fenomenológica da realidade, isto é, da maneira como a realidade se nos apresenta. Então, nenhuma reflexão sobre a arte pode ser produtiva, frutífera, sem a sua manifestação. Ou seja, a estética do professor Benedito Nunes se confunde com a sua crítica. Quer dizer, não há para um fenomenólogo como o professor Benedito Nunes, uma reflexão estritamente teórica sobre a arte. Então, esse pensamento fenomenológico permite uma hermenêutica da arte na sua manifestação. Então, por isso que a sua filosofia da arte é crítica. E é nesse sentido que, desde os seus primeiros escritos, que remontam à sua juventude, no tabloide semanal paraense, chamado Folha do Norte, ele sempre se moveu num processo de confluência entre o literário e o poético. Eu tenho a impressão que isso nunca foi um problema para ele. Eu acho que ele sempre se relacionou com essa dimensão de uma forma muito natural. E depois, obviamente, passou a refletir sobre a sua própria atividade no âmbito da hermenêutica filosófica em Heidegger, e depois em Gadamer e Ricoeur. Quer dizer, não quer dizer que a obra do professor Benedito Nunes não tenha ensaios estritamente críticos e estritamente filosóficos, mas talvez o âmbito que nos agrada, o âmbito que nos fascina e seduz é sempre quando ele consegue nos colocar no meio dessa convergência. Há ensaios que são muito interessantes porque denotam, nos permitem conhecê-lo melhor. Quer dizer, são ensaios que porejam certa tonalidade autobiográfica. Por quê? Por que isso se dá? Isso se dá porque ele teve a possibilidade de dialogar com certos autores, não só no plano do pensamento e no plano do livro. Ele conheceu muitos autores, e essa interação hermenêutica, essa interação dialógica, interpretativa, também se deu de uma forma pessoal.
Mário Faustino, por exemplo, foi amigo de adolescência, amigo de infância, com quem ele conviveu, com quem ele pôde trocar ideias. Então, conhecer a sua leitura sobre Mário Faustino, conhecer os autores que eram lidos por Mário Faustino, significa também se aproximar da maneira como ele passou a compreender a poesia, da maneira como ele passou a ler e estudar. Então, num ensaio como 30 anos depois, que registra 3 décadas da Semana Nacional de Vanguarda, ele mostra a maneira como compreendia a poesia, como compreendia a arte literária e a sua importância no contexto cultural. Então, ele diz: mas o princípio dessa prática de combate, a responsabilidade do poeta para com sua época, estendeu-se numa formulação de acento heideggeriano para a qual contribuir a sua responsabilidade ética e estética perante a linguagem. O poeta responsável joga com as palavras um jogo extremamente sério, como Heidegger diz em Hölderlin e a essência da poesia, mas para descobrir e revelar a realidade, no caso, a realidade nacional em que se situa. Essa concepção heideggeriana da poesia como responsável pela construção da linguagem, portanto, da desvelação do mundo como linguagem, deu a seriedade filosófica, podemos dizer, a gravidade filosófica da sua crítica. Quer dizer, não é uma opção de um filósofo que opta pela estética e não pela metafísica ou pela... Quer dizer, o Dorso do Tigre, por exemplo, mostra bem como a destruição da estética e a destruição da ontologia, no contexto do pensamento heideggeriano, que dá uma dimensão ontológica para a arte, que respeita a arte, porque a arte é o acontecimento da verdade, a revelação do ser, direciona o trabalho do filósofo, direciona o trabalho do pensamento hermenêutico, que vai se voltar à arte como um momento de séria descoberta da realidade. E isso também no movimento da literatura moderna brasileira, de um grau de reflexividade, num grau de pensamento atingido pela nossa literatura, por exemplo, em Clarice Lispector, em Guimarães Rosa, em João Cabral, em Fernando Pessoa, em Portugal. Autores que nós sabemos são pensadores também. Então, esses ensaios de autobiografia intelectual, que tem uma tonalidade cronista, como o encontro em Austin que ele teve com Haroldo de Campos, esses são momentos que nos permitem também conhecê-lo melhor, conhecer a maneira como ele próprio entende o seu trabalho. E essa interlocução se torna mais viva, portanto. Outro ponto que nós podemos destacar é a característica dialógica da crítica. É uma atenção ressaltada pela professora Leila Perrone Moisés no prefácio, uma atenção em dialogar, em pensar a crítica realmente como atividade renovada de leitura, de recuperação e de compreensão a cada momento da leitura. E é uma honra o professor Bose estar presente, porque pelo menos 2 ensaios deste livro são diretamente motivados pelo professor Bose. O trabalho do intérprete e a interpretação na literatura, que pertence ao segundo eixo da primeira parte, é um comentário à fala do professor Bose, de um texto chamado Interpretação da Obra Literária, incluída em Céu e Inferno, em que o professor Benedito retoma e pensa aspectos da fala do professor Bose no encontro da Bienal de Nestlé de Literatura, na década de 80. O professor Benedito também resenhou O Enigma do Olhar, do professor Bose, publicado no jornal, já na década de 90. Então, esses são exemplos, dentre muitos outros. Vocês perceberão, ao longo da leitura, que os ensaios sempre se referem às questões levantadas por outros críticos, por outros autores, numa atitude realmente dialógica. E essa é mais para manter uma coesão no nosso pensamento, isso é mais uma característica do pensamento hermeneuta. A hermenêutica é, de fato, o diálogo linguístico, para usar uma expressão gadameriana, que se dá entre pensamentos, entre a maneira como se compreende a realidade, e assim nós a desvelamos. Ou seja, crítica filosófica, como eu disse no começo, crítica dialógica, mas não só com literatos e escritores, mas com outros críticos. E, por fim, eu posso ressaltar
uma dimensão historiográfica ou histórica do seu pensamento, que também é outra característica do pensamento hermenêutico. Vocês perceberão, há sempre tentativas de reconstituição histórica do pensamento, há a construção de panoramas abrangentes, algumas vezes declaradamente provisórios ou precários. Então, não só nos ensaios propriamente de história literária, como no ensaio que ele lerá hoje, há sempre uma recuperação do fio condutor que permite a inteligibilidade da obra literária ou do crítico em questão. Outro exemplo disso, no ensaio Conceito de Forma e Estrutura Literária, há realmente uma história da filosofia da arte, uma história da noção de crítica literária e uma história da estética. Sem exagero, de Platão a Adorno. Quer dizer, uma recuperação de como as ideias foram se intrincando e se relacionando ao ponto de chegar na compreensão de hoje. A filosofia da crítica literária também é um aspecto que o caracteriza. Ele pensa os aspectos filosóficos da crítica literária, a estética da crítica literária e a natureza propriamente da literatura. Então, a primeira parte, que é uma reflexão sobre a literatura, pode ser considerada uma parte filosófica. Então, como o Dorso do Tigre, esse livro também tem dois flancos, também tem a filosofia e a poesia, sob a clave do poético. Então, eu espero ter apresentado brevemente o livro e incitado e talvez compartilhado o entusiasmo e a paixão que me moveu a organizá-lo, e desejo a todos uma fértil leitura que possa suscitar interpretações e o diálogo que originou esse livro. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui para saudar o mestre Benedito Nunes, não só a propósito deste livro, não é, que o Vitor expôs com tanta clareza, mas uma saudação que envolve, não é, toda a obra e, se possível, não é, a riqueza, toda a personalidade dele. Então, vai ser uma saudação e eu prometo ser breve. O senhor não precisa. Professor, filósofo e crítico literário Benedito Nunes. Tenho a honra e o prazer de saudá-lo neste encontro, promovido em sua homenagem pela disciplina de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Não é uma homenagem ao aniversariante, pois já fomos advertidos de que não é de seu agrado esse tipo de cerimônia, mas o justo reconhecimento de uma vida inteira de intelectual empenhado no conhecimento da filosofia e da literatura, empenho que Benedito Nunes continua demonstrando, como talvez nenhum outro crítico literário brasileiro tenha feito, com tanto fôlego e profundidade. Leitor de sua obra, desde os meados dos anos de 60, quando da publicação da análise pioneira da escrita de Clarice Lispector, sempre admirei a vocação do pensador, capaz não só de penetrar na palavra sibilina de Heidegger, de que Benedito Nunes é um dos mais atentos intérpretes em nossa língua, mas também de enfrentar os textos complexos de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral, vistos pela ótica da fenomenologia existencial. A sua escolha, que vem da juventude, foi, a meu ver, uma escolha feliz, mas árdua. A crítica brasileira sempre encontrou dificuldade de penetrar filosoficamente a obra literária. Desde o século XIX, quando Silvio Romero acumulou desastres sobre desastres na apreciação de nossos escritores, passando por José Veríssimo, este paraense, leitor de melhor gosto, mas alheio a todo e qualquer sistema filosófico, a maior parte de nossos críticos oscilou entre o impressionismo psicologizante e o sociologismo redutor, ou entre essas duas posições e um formalismo extremado.
As exceções contam-se nos dedos de uma só mão. Carpo, Tristão de Ataíde, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Antônio Cândido e, naturalmente, todos os professores de literatura aqui presentes, nossos amigos diletos. No entanto, a visada ontológica e existencial, nem idealista nem materialista, é iluminadora, na medida em que, em vez de fechar-se no círculo de ferro dos condicionamentos locais ou flutuar em meio a especulações subjetivas, vai direto ao essencial, à aparição do fenômeno, à imagem da coisa, à força do evento, ao mistério mesmo do mundo e do outro que a percepção cotidiana antes oculta do que revela. E aqui a citação de uma passagem de Heidegger sobre a arte, transcrita em um dos textos de Benedito Nunes, me parece obrigatória. A arte é uma consagração, ou um abrigo por onde o real dispensa ao homem o seu brilho, até então escondido, para que, numa tal claridade, possa ver de maneira mais pura e ouvir mais distintamente o que fala a sua essência. Ao citar essas palavras, recomendo a todos que leiam atentamente os capítulos dos estudos heideggerianos, em que Benedito Nunes aprofunda o sentido da chamada virada do primeiro para o segundo Heidegger, que costuma ser assinalada pela publicação do célebre ensaio Hölderlin e a essência da poesia. Clarice Guimarães Rosa e João Cabral, apesar das temáticas e das paisagens tão diversas, têm o dom de suspender os nossos hábitos mentais e pôr-nos diretamente em contato com a realidade estranha das coisas, dos homens, dos acontecimentos. Mas é preciso que um leitor perspicaz e independente, como Benedito Nunes, nos guie e nos oriente para o reconhecimento desse dom. Ele o tem feito, ele o fez, em seus livros de filosofia e crítica, que nos alimentam há tantos anos. Há muito que se tornou leitura imprescindível o seu Passagem para o Poético, que tive a sorte e a honra de acolher quando conselheiro editorial da coleção Ensaios da Ática. Há muito que o tempo na narrativa se converteu em bibliografia clássica, insuperável, nos cursos de teoria literária desta e de outras faculdades de letras. Há muito que não é possível dissociar a leitura de Clarice Lispector e de Guimarães Rosa dos ensaios luminosos de Benedito Nunes. E João Cabral, A Máquina do Poema, é talvez a mais feliz intersecção de análise estrutural e interpretação fenomenológica. Mas só agora, graças ao meritório trabalho de Vítor Salles Pinheiro, que está aqui ao meu lado, pudemos ler ou reler alguns dos textos de Benedito Nunes, esparsos em jornais, revistas ou obras coletivas de difícil acesso. Temos, nesta clave do poético, o mapa da mina, o roteiro de um pensamento que habita os extremos da teoria pura e da leitura atenta de obras vistas na sua singularidade. Como disse Leila Perrone Moisés, com graça e propriedade, no prefácio à obra, vemos aqui uma árvore amazônica deitando galhos por todos os lados. Podemos nos internar nesta ramagem viçosa e pujante, que surpresas não vão faltar. O leitor ficará, no mínimo, boquiaberto ao encontrar neste livro nada menos do que uma entrevista que Benedito Nunes concedeu a ninguém menos do que Clarice Lispector, em torno de problemas de crítica e literatura brasileira. Clarice perguntava e Benedito respondia. Não é o caso de ser tomado de santa inveja? E reconhecerá também uma atitude corajosa e generosa no seu deter-se em autores
que dificilmente ultrapassariam suas fronteiras regionais, se não os trouxesse ao primeiro plano esse leitor sem fronteiras que é Benedito Nunes. Pois o mesmo horizonte, o mesmo ensaísta de horizontes universais que discorre com tanta segurança sobre Eliot e sobre Rilke, nos vai revelar a força da prosa ficcional do seu conterrâneo, Dalcídio Jurandir, tão pouco lido aqui no Sul. E dedica um denso texto a outro paraense, o poeta Max Martins, que, eu confesso, só vinha conhecer faz pouco tempo, quando pedi a Benedito Nunes a sua colaboração em um dossiê sobre a Amazônia, editado pela revista Estudos Avançados. Sem falar na sua exegese fascinante da poesia de Mário Faustino, que, como sabemos, só pôde ser logo conhecido e admirado porque transpôs cedo os confins da sua província, embora por tão curto tempo. É por tudo isso e muito mais que homenageamos e o saudamos neste momento e neste lugar, onde não estamos tanto para falar de Benedito Nunes, como para ouvi-lo e dele tomar lições de pensamento. Agora estamos à sua escuta. Obrigada, professor Bose. Passo a palavra agora ao professor Benedito Nunes. Minha cara companheira de esquerda, sem nenhuma conotação política, Yudi, professor Bose, que muito me honrou com suas palavras, eu agradeço profundamente. Vitor, tão próximo a mim, que também merece meu agradecimento público. E para quem eu repito a expressão que ele estranhou, mas que é uma expressão que não tem um sentido macabro. Eu disse a ele que essas coisas me faziam sentir como se eu fosse póstumo. Ora, deve-se ver isso uma relação também com as memórias póstumas de Brás Cubas, né? Há um tanto de brincadeira e um tanto de seriedade. Quer dizer, ou encontrar-se morto, é encontrar-se distante das circunstâncias. É ver um pouco longínquamente aquilo que está próximo, né? E isso caracteriza um pouco da posição humorística do nosso grande Machado, que eu estou copiando nesse momento, não é? Então, por tudo isso, esse afastamento me fez usar essa expressão que ele estranhou, e que agora fica muito clara, né, de me sentir com todas essas coisas, um tanto póstumo. Quer dizer, o ser lido também, eu me leio como um outro, distante de mim mesmo. Enfim, há várias conotações aí, né, que não se esgotam e que não podem ser, num átimo, percebidos em toda a sua extensão. Eu leio esse texto que se chama Volta ao Mito na Ficção Brasileira, e começa referindo à Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. E nos transporta ao reino do mesmo nome, a Pedra Bonita, lugar mítico do sertão do Pajeú, pela pena de um seu descendente cronista, Pedro Diniz Quaderna. Lavoura Arcaica, 75, de Raduan Assar, tem como ponto de partida, segundo o próprio autor, em nota esclarecedora no final do livro, a inversão da parábola do filho pródigo. Sai, em 2000, com rico travejamento mítico, Dois Irmãos, de Milton Atum. Dado como um estofo narrativo dos três citados romances, as popularescas histórias de cordel nordestinas do primeiro, a parábola bíblica do segundo e a tríplice linhagem etnográfica, religiosa e literária do terceiro. Poder-se-ia pensar na ocorrência, por meio deles, de uma volta ao mito na ficção brasileira atual.
Na verdade, porém, esse fenômeno não constitui episódio único e isolado em nossas letras. É o terceiro surto do mito no romance brasileiro. Deu-se primeiro na época do romantismo, com José de Alencar, sobretudo depois, de maneira singular, com Machado de Assis. O segundo surto ocorreu na fase pós-modernista, em 56, com Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, em 1964, com A Paixão Segundo GH, e contos de A Legião Estrangeira, do Clarice Lispector, como Os Desastres de Sofia. Entre os dois surtos, o movimento modernista se aproximara da diversificada, porosa e transmigrante matéria dos mitos indígenas. Foi quando, ainda nos anos de agitação cultural desse movimento, a de Andrade, pondo a mão na massa de relatos etnográficos colhidos por Cor Grünberg, escreveu a suite, ou rapsódia mítica, denominada Macunaíma. Era o passo para trás, entre aspas, na direção do primitivo, completado pelo antropófago do outro Andrade, Oswald, com parte da busca empreendida em 22 da identidade do povo brasileiro. Essa preocupação de identidade nacional já tinha, porém, despontado no romântico anseio de descoberta do homem, de seu passado histórico e de seu meio regional, que ativou a imaginação do nosso romancista José de Alencar, nordestino do Ceará, senador à época do Segundo Império, de Dom Pedro II, da família dos Bragança, né, de Dom João VI, ao mesmo tempo indianista e regionalista. Entre nós, ele confirma a tese de Joseph Campbell, segundo a qual, aspas, a ficção do século XIX já se transformara no romance mitológico. José de Alencar recriaria o índio de Guarani, o mito russoísta do bom selvagem, convertido em matéria de sentimento e fidelidade, conforme atinou Cavalcante Proença, num nobre português de boa cepa, capaz de amar sua loira Cici na copa de uma palmeira em movimento na correnteza do Paraíba do Sul e de salvá-la dos perigos da cheia desse rio. Mas o nosso romancista ainda mitificou o homem regional. Antes de Euclides da Cunha conferiu existência romanesca ao sertanejo e antes de José Simão Lopes Neto ao gaúcho, em 2 livros de títulos homônimos da década de 1870, O Sertanejo e o Gaúcho. O gaúcho descreve sob esse nome aquele cavaleiro ou peão que vive no Pampa, imensa planície das margens do Uruguai, focalizado com meio natural, região única, onde impera o tufão, rei dos ventos, sopro de sua alma e do homem que aí habita e lhe dá expressão. Aspas. Cada região da terra tem uma alma sua, raio criador que lhe imprime cunho de originalidade, fecha aspas. Essa alma está na árvore, na ema, no touro e no corcel, mas reside sobretudo no gaúcho, que tem a velocidade da primeira e a veemência do segundo. No índio Guarani, Alencar fizera a tipificação étnica do brasileiro. No gaúcho, o escritor procede a uma tipificação regional da nação. Ambos mordam as duas faces de um mesmo mito, do homem de natureza franca e apaixonada, que se agita impetuoso. Aspas. A esse turbilhão de sentimento era indispensável uma amplitude de coração imensa como a savana, fecha aspas. O mesmo se passa com o sertanejo, aspas, destemido vaqueiro, aspas, identificado ao seu meio. O personagem do romance respectivo é, como típico, tão mítico quanto o gaúcho. Tem, no entanto, a obstinação da terra castigada pela seca. O sertanejo Arnaldo é ágil e delgado em seu talhe, os olhos, aspas, rasgados e vividos, externo, um coração indomável. Antes de Euclides da Cunha, em Os Sertões, Alencar proclamava com outras palavras que o sertanejo era um forte. E essa mítica fortaleza se denunciava no plano físico e no plano moral. Estamos, pois, diante de um acontecimento de duplo sentido. Se a literatura e a poesia em particular nascerem do mito, o mito também pode nascer da literatura. E é o que vemos ocorrer agora, na estreita dimensão de uma troca incorporadora entre homem e meio no romantismo de José de Alencar. A singular contribuição de Machado de Assis, essa relação tensa, fora do indianismo e do regionalismo, foi manter a oposição dos contrários em Esaú e Jacó, destacando com esse romance, para a literatura brasileira, a força poética de um mito bíblico. Nesse de Esaú e Jacó, a história dos irmãos gêmeos, filhos de Isaac, e que se anunciaram à mãe, Rebeca, porque lutavam dentro do seu ventre,
Jacó, segurando o calcanhar de Isaú, primogênito no momento do parto, renasce dentro da situação literária que provoca com a veemência de uma parábola do destino humano. O destino humano é luta contra o tempo, por sua vez, já mitificado desde o Renascimento como um velho de longas barbas. Mas esse segundo nascimento literário daquele mito bíblico lhe dá nova relevância social, moral e política, a partir de sua aliança com a predição da sorte dos gêmeos Machado de Assis, Pedro e Paulo, remoldados na figura de Esaú e Jacó por um oráculo local, a pitonisa cabocla do Morro do Castelo, que antevê, a despeito da luta pré-natal entre eles, a grandiosa vida de ambos. Aspas, todos os oráculos têm um falar dobrado, mas entendem-se. A briga com o tempo, nesse romance também mitificado, sempre tem um desfecho trágico, mas a de nossos Pedro e Paulo é infletida pela ironia machadiana para o ritmo de comédia. A luta entre eles é ideológica, política e amorosa. Um é liberal, outro monarquista. Um opta pelo império, outro pela república, mas ambos amam a mesma mulher. Flora, que a prática do virtuosismo musical com o pianista colocava acima de tais conflitos nessa história rememorativa, contada pelo Conselho Aires, futuro autor do Memorial Machadiano. Mas, afinal, o que é o mito senão uma história contada ou um conto narrado? E o que é esse conto, independentemente da literatura? Não se tem como óbvio ou fácil a definição de conto em literatura. Daí dizem muitos que conto é o que esse autor diz que é conto. O mito seria um conto ao qual não se pode atribuir um autor determinado ou que teria inúmeros autores sem identidade pessoal, mesmo quando registrado em determinado momento, ele vem de muito longe, não procede de alguém e parece provir, conforme já se admitiu, de um difuso colegiado ou da própria coletividade. Quanto Homero, em seus 2 poemas, Ilíada e Odisseia, se refere aos deuses helênicos, que chamamos de mitológicos, ele estaria sendo porta-voz dessa comunidade. Contava umas tantas histórias que lhe tinham sido oralmente transmitidas, em geral sobre as origens, fosse a dos deuses, a do mundo e a do homem. Daí ser um mito considerado, ao mesmo tempo, a história das origens e a história original, ou a mãe dos contos, situada extraliterariamente, de maneira tardia, como texto escrito numa tradição religiosa determinada. Bíblia, Corão, Veda. Houve as tradições grega, latina, germânica e também medieval e moderna. Modernamente, a literatura também descobriu-se mitogênica. Formou personagens. Hamlet, Rei Lear e Macbeth, de Shakespeare. Dom Juan, de Zorrilha. Fausto, de Goethe. Para citarmos alguns que alcançam altitudes míticas. E, com isso, descobriu suas próprias raízes no mito, tratado com muita liberdade, como fez Goethe, misturando no primeiro e, sobretudo, no segundo Fausto, entidades pagãs e cristãs. Essa mistura já se nota no segundo prólogo, o prólogo Um Céu, do primeiro Fausto, no qual o diabo, Mefistófeles, recebe de Deus, depois de provocá-lo, a incumbência de tentar o personagem que está debaixo da proteção divina. Ora, essa cena tem um precedente bíblico inequívoco, a história sapiencial de Jó. Yahvé, então, perguntou a Satanás, de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo, respondeu Satanás. Yahvé disse a Satanás, reparaste no meu servo Jó? Não tem outro igual, é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas a mão contra ele. Lê-se em Goethe, no local referido. Aspas. O Senhor, tu conheces Fausto, Mefistófeles, doutor? O Senhor, meu servidor, Mefistófeles, vós o perdereis. O que apostais, se me des a permissão de conduzi-lo mansamente ao meu caminho? Entre nós, fecha aspas, devo dizer, entre nós, a descoberta das raízes míticas da literatura operou-se mais adiante do romantismo
no momento modernista já referido, sobretudo depois da primeira grande recolha de mitos etnográficos, que resultou, conforme anteriormente ressaltamos, a elaboração da Macunaíma Pomar de Andrade, um livro inclassificável como suíte mítica no rastro desse, aspas, herói sem nenhum caráter, aspas. Paradoxalmente representativo do caráter brasileiro, e se tornou, como nos informa a Câmara Cascudo, aspas, um misto de astúcia, maldade instintiva e natural, de alegria zombeteira e feliz. Fecha aspas. Mas em Macunaíma, tantos são os mitos como os falares. Trata-se também de uma rapisódia linguística. Macunaíma se aproxima, mediante contraste, de Grande Sertão Veredas. Esse romance tem a aparência de uma rapsódia linguística, mas é, na verdade, uma só linguagem, a de Reobaldo, personagem narrador, que redimensiona o sertão. E o personagem não é um sertanejo misturando falares nordestinos ou falares da região dos Gerais. É, aspas, homem humano, aspas, com uma fala sua, poética, em luta com o mundo e seus poderes, a que vai dando existência, pois que o sertão é antes uma súmula do mundo e não uma circunscrição regional. Os poderes contra os quais luta o homem, que se debate entre Deus e o diabo, querendo atender ao primeiro e desconfiando que pactou com o segundo, já se compara o Riobaldo com o Fausto, são os poderes do mito. Vários autores, e entre eles Consuelo Albergaria e Francis Uteza, já os descreveram recorrendo aos diversos e homólogos flancos do ocultismo, da alquimia à maçonaria, as situações romanescas enquadradas em figuras simbólicas de uma sabedoria secreta esotérica, reencarnações, ciclos kármicos, repetição da antiga aliança bíblica, advento do grande tempo, hierogamias do céu e da terra, boiadeiros, andarilhos, animais de toda sorte, pássaros, bois e cavalos, seja o mundo pleno das coisas da natureza. É verdade que ele não está no espaço cartesiano, nem acontece num tempo estipulado como medida do momento físico. Será mais bem descrito se o entrevíssemos com uma conjunção simultânea do céu e da terra, dos mortais e dos imortais, por efeito da palavra poética reveladora, o quadripartite, ou a quadrindade de Heidegger, associando mito e poesia. Tudo se passa a céu aberto em Grande Sertão Veredas. Para personagens andejos, sempre em viagem, galgando escala do sertão, está em toda parte. Também Corpo de Baile, grupo de 6 novelas, saído no mesmo ano de Grande Sertão, e ainda no precursor Sagarana, editado na década de 40. Todos viajam e tudo é viagem. Aspa, viver é viajável. E por isso viver é perigoso. Grande Sertão é relação de viagem como travessia do sertão. Só que a travessia é uma peregrinácio da alma no claro e escuro das veredas. Aspas, viver, não é? É muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é que é viver mesmo. Fecha. Outra peregrinácio da alma é a que vamos encontrar no fascinante romance Clarice Lispector, Paixão do Segundo GH, com uma via mística que se estende de coisa a coisa dos objetos com seus nomes ao ser nominado Deus, por vezes chamado de forma neutra, o it, o neutro, né, em inglês, e que, portanto, vai a alma com suas paixões ao nada afetivo que a dissolve. Aqui a narradora absorve a personagem, impulsionada pelo desejo de narrar o inenarrável, de dizer o indizível. A linguagem, diz ela, diz a narradora, é o meu esforço humano. Por destino tenho que rebuscar e por destino volto de mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção é que eu obtenho o que ela não conseguiu. Fecha aspas. Nesse transbordante relato de A Paixão segundo GH, o ser é a coisa sem nome. Em Os Desaires de Sofia, da Legião Estrangeira, da mesma Clarice, o inominado é a morte sob a imagem do lobo do homem. Nesse conto, Clarice Lispector faz uma estupenda sobreposição do disfarce do lobo
em Vovó, na história de Chapeuzinho Vermelho, com a experiência infantil da menina descobrindo-se escritor. Aspas, de chofre explicava-se por que eu nascera com mão dura e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Quem ouviu a história quando criança, ou já na idade adulta, pode se lembrar. Para te arranhar de morte e para arrancar os teus espinhos mortais, respondeu o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para soprar, a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho que te doer. Eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Fecha aspas. O terceiro surto do mito, que exemplificamos com os romances de Ariano Suassuna, A Pedra do Reino, Radu Anassar, Lavoura Arcaica e de Milton Antum, Dois Irmãos, é deveras singular. Nenhum deles gera mitos novos, como os anteriores. Todos vão buscar no repertório bíblico e popular figuras míticas já existentes, por eles reformuladas e postas a funcionar como modelos arquetípicos das histórias contadas. Esses romances não são, por isso, mitogênicos, mas pela função modelar, ordenadora que empresta tais figuras na condução da história e na expectativa do leitor, são mitomórficos. A Pedra do Reino retira do popular e das narrativas de cordel do Nordeste a sua matéria mítica. Radu Anassar recorre à parábola evangélica do filho pródigo em Lavoura Arcaica. A saga veterotestamentária dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, fornece a Milton Antum a linha principal de sua narrativa. Dois irmãos, sem prejuízo de outros precedentes literários e etnográficos, na mesma linha conflitiva característica de sua história, conforme depois veremos. Estamos diante, não hesito em dizê-lo, de três obras-primas que são as três narrações em primeira pessoa. Narração do romance de Ariano, o seu protagonista Pedro Diniz Quaderna, um charadista e glosador de histórias de cordel, cordelista também ele, e ávido leitor de outros romances, como José de Alencar, exaltado pelo personagem, que traz no nome o índice dessa sua atividade cordelista, ou fazer versos em quadra, pois que quaderna se chama. Apelativo esse, é bom lembrar, pelo qual o pernambucano João Carvalho de Belo Neto, companheiro de geração do romancista, designa um de seus livros de versos, 57 e 59. A quaderna, né? Situa-se a ação numa diferente paragem do sertão rosiano, só que agora o mundo é um livro, cujos capítulos são folhetos. As histórias, assombrosas umas e enigmáticas outras, são ao mesmo tempo narradas e contadas, pois que o seu autor tanto escreve quanto recita, em voz bastante alta, de modo a ser ouvido nas feiras, os versos com que entremeia a sua prosa narrativa. A narração traz a entonação de oralidade, mas o que ela conta é uma feira livre de contos, história puxando história, como em Uma Mil e Uma Noite Sertaneja, tornando-se o romance um paraíso de mutações míticas, como se teatro barroco ou em cena lúdica fosse o sertão convertido numa sucessão de imagens semelhantes às xilogravuras impressas nas capas dos folhetos de cordel, representando cavalhados exemplares de uma zoologia fantástica, muitas das quais ornam o romance de Ariano como brasões representativos de uma arte por ele qualificada de armorial. Aspas, caçadas e expedições heróicas nas serras do sertão, aparições assombratícias e proféticas, intrigas, presepadas, combates e aventuras nas caatingas, enigma, ódio, calúnia, amor, batalha, sensualidade e morte. Lê-se no enunciado que já é uma legítima peça parodística desse romance jocoso, trágico, satírico, ora em linguagem elevada, ora usando expressões chulas, monologal por um lado e dialogal por outro, quando Quaderna, como réu, já preso, envolvido no mistério do desaparecimento do rapaz de cavalo branco e da morte do latifundiário, seu padrinho, fala diante do procurador que o interroga. O sertão é trágico. De sua janela gradeada da cadeia, o narrador vê, aspas, a terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbraseado, aspas, de que parece desprender-se um sopro ardente que tanto pode ser o arquejo de gerações de cangaceiros
de rudes beatos e profetas assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens, como pode ser a respiração dessa fera estranha à terra, esta onça parda, em cujo dorso habita a raça piolhosa dos homens. Pode ser também a respiração fogosa desta outra fera, a divindade onça, onça malhada, que é dona da parda e que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o sol. Fim de citação. Esse reino a que se refere o narrador é certamente o da pedra ou das pedras, que teve o seu monarca, de que Coaderna descende, e onde mulheres, crianças e velhos foram assassinados para que do sangue das vítimas o já mítico Dom Sebastião de Portugal renascesse, trazendo uma mina de ouro para salvar os pobres do Nordeste. Mas o relato do inquirido é também satírico sob o foco de seu horizonte histórico propositadamente datado, que recua a 1935, quando se deu o levante comunista, e é de 1937, quando se deu o levante integralista, e Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo. E batem a cavalo, pinicos nas mãos, gritando comunista, aspas, pelo Brasil negro tapugue socialistas, aspas, Clemente era preto e seu opositor descendente de holandeses, e o integralista berrando, aspas, pelo Brasil fidalgo católico, cruzado e por Nossa Senhora da Conceição. Fecha aspas. Pedro Diniz, como cordelista e cantador, já escolheu o partido da poesia. Aspas, era me tornando cantador que eu poderia reerguer na pedra do verso o castelo do meu reino, reinstalando os Coadernas no trono do Brasil, sem arriscar a garganta e me meter em cavalarias para os quais não tinha nem tempo nem disposição. Fecha aspas. E nesse romance ariano, onde os 12 pares da França transitam no sertão dos folhetos de feira, tanto o mito gera poesia, quanto a poesia gera o mito. É uma tal interdependência da poesia e do mito que vamos encontrar por intermédio da parábola invertida do filho pródigo, no romance do escritor populista de ascendência árabe, Radwan Nassar, lavoura arcaica sob a forma do ritmo lírico de sua linguagem, cadenciada por repetições, pausas exclamativas, no ângulo de introspecção do personagem, em conflito com a autoridade paterna posta em causa e, consequentemente, com a supremacia da família por essa mesma autoridade exaltada. Cito, o homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me parte da herança que me cabe. O pai dividiu a herança entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Fim de citação. No fundo, a parábola que se tomou por base, pressupondo no começo a rebelião do jovem e no final a subordinação à autoridade paterna, como o fracasso dessa rebelião, está bordejada pelo mito ancestral freudiano do assassinato do pai, secundada no desenrolar do romance pela invocação da potência mítica do tempo. Aspas. O tempo é versátil, o tempo faz diabruras, o tempo brincava comigo, o tempo se espreguiçava provocadoramente, era um tempo só de esperas. Fecha aspas. Primeira inversão efetuada pelo romancista na parábola evangélica, o caráter patrimonial desta, de lapidar os bens, o tesouro acumulado da família. É tocado pelo mito moderno romântico da livre individualidade contra a sacralidade da vida familiar defendida pelo pai e admitida pelo irmão mais velho. Pedro, ao encontrar-se com André, o caçula fugitivo, a quem foi buscar instado pela mãe. Cito, ela não contou para ninguém da tua partida naquele dia na hora do almoço. Cada um de nós sentiu, mais que o outro, na mesa o peso da tua cadeira vazia. Mas ficamos quietos de olhos baixos, a mãe fazendo os nossos pratos. Nenhum de nós, ousando perguntar pelo teu paradeiro, e foi uma tarde arrastada, nossa tarde de trabalho como pai, nossos pensamentos ocupados com a figura da nossas irmãs, em casa, perdidas entre os afazeres, na cozinha, e os bordados na varanda,
na máquina de costura ou pondo ordem na despensa. Fim de citação. Segunda versão, a prodigalidade do rapaz em fuga do lar, numa confirmação sarcástica do discurso do pai sobre a dominância da família. É amar apaixonadamente uma de suas irmãs, Ana, a quem se une carnalmente. Aspas. Era Ana, Pedro, era Ana, minha fome, explodiu de repente no momento alto, expelindo num sojato violento meu carregão maduro e pestilento. Era Ana, minha enfermidade, ela, minha loucura, ela, o meu respiro, a minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos. Aspas. Fim de citação. Eu gritei, da boca escancarada, expondo a textura da minha língua exuberante, indiferente ao guardião escondido entre meus dentes. Ainda outra citação, complementar, ele fugira da casa quando por ela repudiado num gesto de arrependimento. Na parábola evangélica, a discussão do pai, quando o filho retorna, é com aquele que permaneceu em casa, no seio da família, e que reclama com muita razão que dele nunca recebeu um cabrito para festejar com os amigos. Então o pai lhe responde, aspas, filho, tu estás sempre comigo e o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Aspas. No romance de Raduan, a discussão do pai, já na segunda parte da obra intitulada Retorno, é com o filho que volta, e que é pródigo só na expressão de sentimentos que seu interlocutor não entende. Há nas considerações de André sobre o amor e a família, subentendidos, trazendo o magma de sua paixão incestuosa pela irmã Ana, confessada a Pedro na primeira parte, a mais longa e que a autoridade paterna não alcança. Finalmente, pai e filho se reconciliam. Aspas, vamos festejar amanhã aquele que estava cego e recupera a vista. Terceira inversão da parábola. A festa de alegre recepção é a morte do amor familiar, quando, quebrando seu religioso afastamento do amante irmão, Ana, que aparece no círculo de dança improvisada, em atitude provocadora sensualidade, recebe letal estocada de alfange, vibrado pelo pai, possesso de indignação. Era a mão da família que punia, por intermédio da autoridade paterna, a infringência do incesto, interdição fundamental a partir da qual se organiza, juntamente com a cultura, os próprios mitos, e que o Corão expressamente proíbe na Surata 4:23, transcrita como epígrafe da segunda parte, aspas, vós sois interditas, vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs. Fecha aspas. O único precedente ficcional moderno do romance de Raduan é o récit de André Gide, de Fils Prodigue. Trata-se de uma contraparábola de uma versão crítica da vida familiar. O filho pródigo volta à casa paterna para perverter o irmão mais novo, para fazer com que deixe a família, saindo do seu âmbito a fim de descobrir o mundo. Em Lavoura Arcaica, o filho pródigo já encontra o caçula rebelado contra a prisão e decidido a abandoná-la. Dois irmãos vêm de outro escritor brasileiro de ascendência árabe e libanesa, natural do estado do Amazonas, Milton Antum, a quem devemos em 89 relatos de Um Certo Oriente. O que é de comum entre os dois romances é a forte clave rememorativa da linguagem, que também não deixa de marcar o de Raduan Nassar anteriormente comentado, mas com uma notável diferença relativamente ao passado, que analisaremos no final deste último tópico do presente ensaio. O caráter rememorativo da experiência no romance de Atum ressalta do próprio vínculo pessoal da narração. No primeiro, relato de Um Certo Oriente, com a palavra de distintos e sucessivos narradores, que também são personagens. No segundo, 12 irmãos, com a palavra de único narrador, testemunha e partícipe da história contada. Mas o que particularmente distingue este último, 12 irmãos, é a tríplice progênie, etnográfica, bíblica e literária, de sua moldagem mítica, remontando, por um lado, a uma das mais primitivas representações grupais, por outro, a história veterotestamentária de Esaú e Jacó, e, finalmente, ao romance machadiano de título homônimo. Uma das constantes da mentalidade primitiva,
mentalité primitiva, na terminologia positivista de Levi-Brill, ou do pensamento selvagem, la pensée sauvage, na terminologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss, é, por certo, a representação grupal dos gêmeos míticos, entre aspas. Os duplos, sempre dotados de mágicas qualidades ou de poderes extraordinários pela sua própria natureza geminada, como dissipar a neblina ou não morrer afogado. Presentes na geologia católica, Cosme e Damião. Crispim e Crispiniano, Gervásio e Protásio, protegem partos difíceis e a obtenção de comida. São entidades dadivosas, benéficas. Mas o filão que abastece o já citado romance de Milton Antu é o dos gêmeos inimigos, separados por um violento antagonismo. Vamos encontrá-los entre os tupinambás, conforme no estudo já clássico A Religião dos Tupinambás, Noticior Frei Metro, em Tamendonari e Aricute, rivais temperamentos diferentes, este intrépido e belicoso, aquele esperto e dado a pagelanças, ambos antropófagos, com descendentes diversos que repovoam a terra depois de uma inundação ou dilúvio. O modelo desse antagonismo veio, contudo, da história bíblica e do espelho machadiano dessa história, o romance Esaú e Jacó, escrito pelo conselheiro Aires, conhecido pelo memorial a que deu o nome. Sabe-se que Jacó, o mais novo dos 12 irmãos, de pele lisa, obtém por um logo engendrado por Rebeca o pelame que recobriu Esaú, e assim, enganando Isaac, já cego, dele obtém a bênção que ao outro caberia como filho mais velho. Aspas, Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse consigo mesmo, estão próximos os dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Fecha Gênesis 27, 41. Então manda Jacó para a casa de Labão, com a esperança de que a cólera do mais velho se dissipasse. Jacó parte, sonha com a escada que sobe até o céu, encontra a pastora Raquel, filha de Labão, a quem ama, mas do sogro recebe a camuflada Lia, e filhos tiveram uma e outra, como também por intermédio de suas servas, até Iavé de novo tornar fecunda Raquel, a qual lhe deu José, isso antes do estratagema do dito Jacó, nos rebanhos do pai das duas esposas, graças ao qual enriqueceu e pôde voltar, já aconselhado por Deus à sua terra. Depois de seu gado, separa numerosas espécies e manda-os de presente a Esaú, antes de que ele encontrasse na companhia de suas mulheres e filhas. Aspas. Esaú perguntou, e queres fazer de todo esse grupo que encontrei? É para encontrar graças aos olhos de meu senhor, respondeu ele. Esaú retomou, eu tenho o suficiente, meu irmão, guardo o que eu tenho. Fecha aspas. Não transcrevo o resto da história, que é muito conhecida, mas como você vê nos textos bíblicos, a legenda dos irmãos adversos é um mito de conciliação. Não assim, porém, no reino machadiano, dos irmãos inimigos, Pedro e Paulo, cujo antagonismo, cessado por mútua promessa diante do túmulo da mãe, se reacende nas lutas políticas do novo regime republicano. Entre os irmãos de Milton, Atum e Jacob, o mais velho, e Omar, o mais novo, a linha é a do antagonismo irredutível mortal. Como Esaú, Jacob prospera, e Omar, como Jacó, vive sob a proteção da nova Rebeca, Zana. Mas no aproveitamento da história bíblica, o romancista inverte e modifica o papel dos antagonistas. É Omar, Jacó, que agride Jacob, Esaú. E este, que jovem ainda é, mandado para fora, para o Líbano, como outro Jacó, mais novo na lenda bíblica, é forçado a seguir para as terras de Labão. E ainda Jacob e Esaú, que afinal deixando Manaus e tornando-se engenheiro de renome e grande empresário em São Paulo, sorrateiramente manobra depois da morte da mãe, que vão tentar unir os gêmeos para destruir a casa da família e que dá Omar Jacó, sempre sob a dependência da matriarca, por ela mimado, elevando uma dupla vida de esbórnia por um lado e de rebelião política por outro, autor de um manifesto contra os golpistas de 64, que nunca chegou ao público.
A linguagem rememorativa do narrador, filho da empregada Domingas, com um dos gêmeos, mantém com o passado uma relação diferente, que não é a de Esaú, Jacó e Machado, em cujo romance o tempo tem o mítico papel de velho destruidor, e que também não é a de lavoura arcaica de Radonassar, a qual é uma potência astuta e voraz, ardilosa e enganadora. Tanto em Relatos do Certo Oriente como em Dois Irmãos, estamos numa vertente rememorativa prussiano, em que o tempo redescobre o real, redime e purifica a experiência humana. Por isso, o filho de Domingas, como narrador, pôde escrever. Aspas, naquela época, refere-se à morte da mãe, tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento, permanecem soterradas, petrificadas em estado latente, para depois, em lenta combustão, acender em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo que nos faz esquecer é também cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras, fecha aspas. Em Dois Irmãos, o tempo retrospectivo também descobre a realidade sensorial da cidade de Manaus, suas cores, seus cheiros, e o passado político do mesmo ambiente urbano no pós-64, logo no dia seguinte ao golpe militar, com tropas armadas enchendo as ruas, que prendem e sacrificam estudantes, professores, jornalistas, líderes sindicais, grevistas e civis em geral. Nessa função proustiana, descobridora do real, o tempo descobre-se a si mesmo, descobrindo o homem que nele se reencontra. Muito obrigado. Bom, queria agradecer muitíssimo, professor Benedito Nunes. Nós temos ainda alguns minutos antes de começar o coquetel. Talvez dê para uma questão e meia, algo assim. Eu tenho a minha, mas eu vou aguardar se alguém quiser aqui da mesa fazer algum comentário ou se alguém quiser da plateia. Posso fazer a minha? Não, eu estou com ela assim desde que começou, sabe? Que é o seguinte, eu queria pegar uma outra face aqui do seu percurso, que foi citado por mim e pelo professor Bose, que foi a entrevista com a Clarice. E eu estou curiosíssima para saber como é que foi ser entrevistada por Clarice Lispector. Eu tenho aqui uma fantasia de que não seja ela muito fácil, mas não sei, queria ouvir um pouco como é que foi esse momento, enfim. Bom, esse momento foi um tanto estranho para mim, quer dizer, pelas circunstâncias pessoais até mesmo. Eu não tinha conhecido Clarice Lispector pessoalmente, como haviam conhecido meus amigos de Belém. Quer dizer, quando Clarice Lispector chegou em Belém, ela chegou com o marido, a Mauri, né? E, nesse momento, um amigo meu, que depois me relatou, o professor Francisco Mendes, né, teve um grande contato com o casal. Mas muito depois, então, Clarice Lispector vai para o estrangeiro, etc., e segue um roteiro que todo mundo mais ou menos conhece, né? Separa-se do marido, volta para o Brasil, mas ela tem despesas muito grandes, parece que com o filho, que era inválido, etc., não é? Bom, então, nesse momento, que eu já a conhecia, porque ele tinha estado em Belém, muito bem, quer dizer, eu já conhecia
pela primeira vez por intermédio do depoimento dos amigos que tinham tido contato pessoal com ela. E depois, quando ela se apresentou a segunda vez em Belém, a qual ela retornou por um pedido expresso que fez ao reitor, que naquela época era nosso amigo. Então esse reitor mandou buscá-la. Tá? Mandou buscar. E houve um episódio muito interessante, porque ela leu nesse momento ela leu um texto muito bonito sobre vanguardas, interessante, né? E depois ela me disse: esse texto eu leio em toda parte, é o único que eu tenho. Bom, então nesse momento, também da entrevista, ela fez a entrevista comigo, como fez com outras pessoas. E ela me confessou o seguinte: eu preciso viver. Então, eu tenho um certo pudor de entrevistar certa gente. Me disse isso claramente. Certa gente do governo militar. Mas eu preciso viver. Eu tenho que ganhar um pouco de dinheiro. Não é? Então, ela fez essa entrevista, digamos assim, num certo espírito de... ela entrevistou, praticamente, alguns que estavam no poder na época, se não me engano, ministro da Educação, qualquer coisa assim. Bom, havia uma certa fragilidade nela, muito grande, né? Coisas que ela, às vezes, improvisava, não sabia se ela estava falando a sério, ou se estava com um certo humor brincalhão. Ela dizia: eu realmente sou muito medrosa, eu tenho medo até do Mickey Mouse. Essa é a fragilidade dela. Não. Então foi com esse espírito que ela perguntou. E quando eu estava, por acaso, em Brasília, para um conclave qualquer, e ela me telefonou de noite dizendo: olha, infelizmente se dá isso. Eu tenho muito, não sei, nem empenho nenhum nessas entrevistas que eu vou fazer, mas faço por necessidade, porque eu preciso ganhar dinheiro. Essa é a historinha. Mais alguma pergunta? Bem, eu estou contando histórias de bastidores, né, coisas por trás. Mas é porque realmente isso era indispensável para esclarecer a situação. Então, se você pudesse dar um pouco de depoimento, como é que você chegou na literatura e a importância do seu tio aqui em São Paulo para você? É uma relação muito interessante, porque era uma relação por meio de cartas, né? Eu vivendo em Belém do Pará, o meu tio vivendo em São Paulo. E eu tive um grande benefício da parte dele. Ele me mandava livros, que eu tinha a obrigação de devolver depois de lidos. Mas ele fazia também a sua seleção, quer dizer, alguns autores ele gostava, outros autores não gostavam. De modo que eu recebi muitos presentes dele, por exemplo, uma edição de Kant, que é muito valiosa, de 1921, do Dilthey, né? Isso é maravilhoso, que eu tenho recebido esse presente dele. Então, essa coisa à distância, realmente, dos livros que ele me mandava. E eu tinha também, naquela época, uma certa arrogância, né? Não só eu criticava, né? Ele tinha um pendor muito grande para um certo classismo sediço, né? Quer dizer, uma imitação dos clássicos, etc. E eu, então, estava no auge da minha paixão pelo modernismo. Tá? E isso é bom. Ele escreveu um poema, justamente, um poema épico naquele momento, né? Ele estava para reflexões até do professor Bose, né? Um poema épico. Enquanto um conterrâneo meu escrevia os brasileiros em decassílabos, ele escrevia os brasileiras em São Paulo. Eu não gostava disso, disse a ele que eu não gostava, né? E ele se conformou com isso. Quer dizer, continuamos na mesma correspondência, ele mandando livros, eu rejeitando. Né? E, de modo que eu devo esse benefício a ele, ter mandado muitos livros que eu não teria conhecido. Edições valiosas, edições muito preciosas. Né?
Alguns que honestamente devolvi, e me arrependo de ter sido tão honesto de ter devolvido muitos livros. Essa história, resumidamente. Por exemplo, Proust. Ele não gostava do Proust. Ele me mandou ótimo presente. Só escolher um dos temas mais amplos, né, para abordar, que é a questão da literatura e do mito. Né? O mito, a gente sabe, Heidegger concebe de um modo, Adorno de um modo completamente diferente, Walter Benjamin também. Enfim, mesmo aqui na crítica brasileira, o professor Bose concebe o mito do Ser e o Tempo da Poesia de uma maneira diferente, por exemplo, do Walter Benjamin, enfim. Agora, em relação ao romance que o senhor mencionou, teceu várias considerações, no Grande Sertão Veredas é sempre, em qualquer literatura, em qualquer romance, a convivência com o mito, com a historicidade, é problemática, né? É difícil às vezes, mas no Grande Sertão Veredas, por exemplo, o peso do mito, do mítico, na visão do senhor, é uma obra-prima que, como dizia Goethe, a poesia nós temos de aceitar tal como foi concebida pelo poeta. Né? O poético tem que ser acolhido como tal pela sensibilidade poética. Não tem o menor resquício de crítica. Mas, às vezes, o mito não é muito mais, não é excessivo. E, por exemplo, na construção do mal no Grande Sertão, uma figura como Hermógenes, uma figura de dimensões míticas, né? O mal cósmico. Isso não se dá, na visão do senhor, de certo modo, um prejuízo da historicidade histórica. Eu acho que essas duas alas se conservam, né? Há uma historicidade profunda no Grande Sertão Veredas, que não é abafada pelo mito. Há um jogo entre mito e realidade, né? Tem a impressão que esse jogo está caracterizando todos os grandes escritores. Goethe, existe esse jogo. Né? Você vê os dois Faustos. Que coisa tão diferente os dois Faustos, né? Há uma redenção no segundo Fausto que não existe no primeiro. E essa redenção, ao mesmo tempo, une mitos pagãos a mitos cristãos. Essa união é feita pelo autor, e não de uma verdade que é dele. Né? Então eu tenho a impressão que a verdade poética aí concilia. Né? Seria interessante problematizar essa relação entre mito e poesia. Essa é a coisa. Né? A poesia também mitifica. Né? Mas também o mito pode ser historicizado. Tenho a impressão que em Grande Sertão Veredas também é uma certa historização do mito. Isso nos levaria muito longe. Há uma relação, digamos, sem usar a palavra, uma relação dialética entre mito e palavra. Dialética, mas o dialética no sentido mais amplo da palavra, Merleau-Ponty interpretando isso, né? Não uma dialética rígida, não uma dialética staliniana, digamos assim. Né? Então já houve de tudo, memórias, né? Desmemórias também, mito, morte, vida, essas coisas que se conciliam em Goethe, né? Que é extraordinário realmente, desse ponto de vista. Verdade e poesia, alguma coisa que Goethe escreveu, né? Verdade e poesia da sua experiência pessoal. Professor, nós vemos no sul do país uma preocupação muito grande em se dar espaço às produções locais. Né? Há, por exemplo, autores gaúchos de profunda penetração no território gaúcho. Nós não vemos isso no norte. Né? Alguém citou Dalcídio Jurandir, o senhor mesmo, né? Que é um autor importante, só que hoje quase totalmente esquecido. Né? Aqui o senhor atribuiria isso. Ou seja, seria correto dizermos que no sul há um sentimento mais arraigado pelas tradições, pelos valores locais, enquanto que no norte isso acaba não se fazendo ver, pelo menos, até pode ser que exista, né?
mas eu não percebo com a mesma intensidade, né? Por exemplo, eu tive aqui na faculdade um colega de Manaus, e ele disse, olha, eu nunca li Inglês de Souza, né? Sequer um conto, sequer uma linha, né? E era professor de literatura na Universidade Federal do Amazonas. Aqui o senhor atribuiria isso, embora a sua geração ainda seja tributária, né, de grandes autores locais, enfim. Aqui o senhor atribuiria essa não valorização, né, de autores que marcaram o seu tempo? Olha, uma grande disparidade entre os autores por circunstâncias muito específicas, né? Digamos o caso de Inglês de Souza. Inglês de Souza transmigrou, né, para o campo do direito. E tudo que ele fez foi em base a recordações. Recordações dos parentes. E dessas recordações ele elaborou Coronel Sangrado, por exemplo, né? O Missionário e tantos outros livros. Bom, o caso do Alcide Jurandir é muito diferente. Houve circunstâncias políticas. Quer dizer, o Alcide Jurandir, ele transmigrou para o Rio de Janeiro, ele foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma espécie de passarga do pessoal do norte, né? Tem até aquela história, tomei o ETA no norte, etc. Tal, né? Ia para o Rio de Janeiro, lá, né? Que o meu amigo Mário Faustino, num acesso de humor muito apropriado, chamou, né, que o Rio de Janeiro era o ópio do povo brasileiro. Bom, no caso do Alcide Jurandir, particularmente, houve um prejuízo, quer dizer, ele foi prejudicado pela sua posição política. Isso na década de 40 e pouco, quer dizer, ser comunista era muito sério, importava em polícia, essa coisa toda. Né? Então, a obra do Alcide Jurandir foi saindo, digamos, quase que como caudatário do Jorge Amado. O Jorge Amado abriu o caminho para ele. O Jorge Amado era também comunista, mas era muito importante, não é? O Jorge Amado era um comunista trop bien placé, muito bem situado. Bom, muito bem. Então, o Alcide Jurandir, ele foi preterido por essa razão. Não é? Que ele era pobre, comunista. Naquela época, essas duas coisas eram realmente muito desastrosas. Né? Isso também prejudicou muito ao Alcide Jurandir desse ponto de vista. Tanto que, pelo que eu sei, a família tenta publicar agora as obras completas dele. Também isso, várias editoras tomaram, cada qual fez um pedacinho. Isso prejudica muito o autor. Né? Então, são várias as circunstâncias. Você vê, por exemplo, tem o ciclo do extremo sul, Érico Veríssimo, né? Locais, se aproxima do norte, você não tem uma tradição, senão uma tradição muito esgarçada. Né? Isso talvez se explique por vários fatores, o fator demográfico, né? A não densidade da população, né? As cidades muito esparsas. Por exemplo, Belém passou por um período muito interessante de riqueza momentânea, o ciclo da borracha, né? Foi esplendor, chamada Belle Époque. Né? Então, havia famílias que mandavam engomar os seus ternos na Europa, essas coisas desse tipo. Né? Então, foi uma fase que também passou. Né? E de que restam certas lembranças no tempo, quer dizer, monumentos de um tempo que passou, que já foi. Tanto que até se diz, por exemplo, que Belém já teve uma companhia de gás que servia as casas, não tem mais. Belém tinha bondes elétricos, não tem mais. Então, disse, em parte, Belém a cidade já teve.
já teve isso, já teve aquilo. Então, as circunstâncias variam muito. Pode a extensão do território, né? A questão das distâncias, das metrópoles, etc, etc. Bom, gente, chegamos felizmente ao fim. Também não queremos cansar demais, professor Benedito. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer muitíssimo a presença aqui do professor Benedito Nunes, professor Alfredo Bose e Vitor Pinheiro.